E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante no nome do Senhor Jesus. E eu queria dar receita para você tomar posse dos seus sonhos, para você realizar os seus sonhos. Eu queria dar receita para você tomar uma atitude simples, não é complicada, e você pode, todos podem, desde a pessoa mais pobre desse mundo até a mais rica. Todos podem, desde as pessoas mais sinceras, mais perfeitas, digamos assim, mais santas, como as pessoas mais desmerecedoras possíveis. Você é um bandido, você é um assassino, você é um ladrão, você é isso, você é aquilo. O mundo jaz sob a sua cabeça para te condenar, para te matar, para te destruir. Você é uma pessoa que não tem ninguém por si, ninguém. Você está sozinho nessa vida. Talvez você é uma jovem que cometeu um erro na vida, ganhou um filho, hoje está aí solteira, sozinha, com um filho na barriga e sem um marido, sem ninguém, sem pai, sem mãe, sem ninguém. O que eu vou fazer da minha vida? Essa é a pergunta da mãe solteira. O que eu vou fazer da minha vida? Há chance para mim, diz lá o chefe de falange, o chefe de morro, enfim. Será que há vida para mim? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho condições econômicas, mas eu não tenho liberdade, eu não posso sair, eu não posso ir e vir, eu estou restrito a esse espaço pequeno aqui onde eu estou. Minha amiga, meu amigo, não importa qual seja a sua situação, todos, 100%, todos podem reverter as suas respectivas situações, desde que manifestem uma fé viva no Deus vivo. É tudo que você tem que fazer, manifestar sua fé viva no Deus vivo. E como eu faço isso, bispo? É o sacrifício. O sacrifício é o caminho mais curto entre o querer e o realizar, entre o seu sonho e a realização do seu sonho. Mas, ô bispo, sacrificar, eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa, diga-se de passagem, miserável, eu vivo nos limites da minha miséria. Como que eu posso sacrificar? O que eu tenho que eu posso sacrificar? Essa foi a situação da viúva pobre. Ela, além de viúva, ela não tinha ninguém por ela era pobre. Além disso, ela nem poderia entrar onde estava Jesus assentado. Jesus estava diante do gasofilácio, diante do ofertório, diante do altar. E ela não podia estar ali, porque ela era mulher. Aquilo ali só os homens podiam entrar. Você sabe que na tradição judaica, as mulheres não podem passar além do pátio das mulheres. Então, essa mulher passou no meio dos homens, enfrentou a rejeição, enfrentou o desprezo. A moeda que ela tinha, as duas moedas, eram insignificantes, não valiam absolutamente nada, a não ser para comprar um pedacinho de pão, ou sei lá. Eu sei que aquela mulher foi lá e colocou essas duas moedas no gasofilácio. E o bom é que Deus, minha amiga, meu amigo, ele vê o coração. Quando a pessoa traz a oferta, ele pesa o espírito daquela oferta. Se aquela oferta tem vida, então ele abençoa. Se aquela oferta não tem vida, não abençoa. E a oferta que tem vida é aquela oferta que é dada com toda a dedicação, de todo o coração, com todas as suas forças. É aquela oferta que a pessoa coloca no altar e se sente em paz. Poxa, eu coloquei o meu tudo aqui, porque
eu creio que o meu Deus vai me dar o tudo dele. Quer dizer, o seu tudo, que pode ser insignificante, pelo tudo de Deus. O que você acha que você vai receber? Então, esses milagres da Figueira Santa que nós temos visto na IUD TV, na Rede Aleluia, na Rede Família, são testemunhos de pessoas que fizeram, que obedeceram, que seguiram esse conselho e hoje estão aí arrebentando. E eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, que o sacrifício não tem valor. Se o pastor falar para você, olha, você que vai fazer o sacrifício com X, com Y, com Z, esse pastor não está sendo correto. Porque o sacrifício é uma coisa entre você e Deus. Somente você e Deus, e mais ninguém. É uma coisa pessoal, individual. Nós já tiramos, removemos vários pastores das suas respectivas igrejas por conta disso, porque falar o valor da oferta, determinar o valor do sacrifício. O sacrifício não tem valor, porque para mim o sacrifício é um, para você é outro. Cada um tem o seu próprio sacrifício. Então, minha amiga, meu amigo, liberte-se. Não vá atrás daqueles que falam em valores. Não tem valor. O sacrifício não tem um valor estipulado. O sacrifício é uma coisa pessoal, é uma coisa movida pelo coração da pessoa. É algo, é o dedicado de todo o coração, com todas as forças e de toda a sua alma. É assim que funciona. Viu, Clodomir? Isso é bom avisar para o povo que a oferta de sacrifício não tem um valor estipulado. E o pastor ou o bispo, seja lá o que for, ainda há pouco nós removemos o bispo que falou em oferta, em valores. E eu não quero isso na Igreja Universal. O sacrifício é uma coisa pessoal. Como é que o pastor vai saber qual é o que está dentro de mim? Como é que ele vai saber? Só Deus é quem deve saber, que sabe, e é Ele que vai receber. Então, se é do meu coração para Deus, então ninguém pode saber, ninguém deve saber. É uma coisa estritamente particular, pessoal. Então, a oferta da viúva pobre mostrou isso. Não há uma ordem, não há uma oferta estipulada. Isso tem que ser claro, ficar bem claro, e os pastores que estão assistindo ao programa, os bispos, seja lá quem for, se por acaso eles fizerem qualquer estipular qualquer oferta, então ele terá que ser removido imediatamente. Imediatamente. Sim, senhor bispo. E o senhor vê, né? Se fosse assim, se fosse estipulado, a viúva pobre seria excluída, né? Excluída, lógico. E a fé não exclui ninguém. Há quem queira se excluir. É como na semana passada o senhor falava sobre os chamados e os escolhidos. Todos são chamados. É a pessoa que se escolhe. E ela, a viúva pobre, hoje nós estamos falando dela, depois de milhares de anos, porque ela se tornou escolhida. Ela não se curvou diante daquela situação. Ela enfrentou o que tinha que enfrentar, ultrapassou os obstáculos que tinha que ultrapassar, levou um sacrifício e o resultado está aí, né? E tem mais uma coisa com respeito à história dessa mulher que não está em detalhe na Bíblia. Você sabe que os religiosos, fariseus e hipócritas, eles determinaram uma norma nas ofertas. Eles determinaram uma norma nas ofertas. Eles exigiam que a oferta tivesse um mínimo de valor. Como é o que acontece que esses pastores estão aí. Não, você tem que dar até X, Y. Não existe isso. Naquele tempo, eles fizeram isso. Eles fizeram isso. A moeda que eles aceitavam não era... por exemplo, nos dias de hoje, não seria a oferta que não tivesse valor.
Por exemplo, se nós estivéssemos vivendo na época do cruzeiro, então o cruzeiro valeria o quê? Cada dólar valeria 4, 5 mil cruzeiros. Então, cada dólar, cada valor de dólar. Então, se fosse na época dos fariseus, então ela não poderia entrar ali e dar aquela oferta que ela deu, porque a oferta que ela deu era em cruzeiros, digamos assim. E não era 5 mil, não. Eram 2 moedinhas de cruzeiro que talvez não comprasse nem um pedacinho de pão. Quer dizer, naquela altura, a viúva contrariou até as normas que os fariseus hipócritas haviam imposto. Você não pode dar oferta menor do que X, menor do que isso. E tem que ser a oferta em dinheiro romano, porque a oferta, o dinheiro judaico não tinha valor. Então, nós não podemos amarrar, impedir que as pessoas participem, que todas as pessoas participem. Então, essa subida no Monte Sinai, nós vamos subir por todos os que sacrificam, porque todos têm condições de sacrificar, todos, literalmente todos. Não há um só que não possa fazê-lo. Nós vimos aí, nós temos testemunhos de mendigos, moradores de rua, que fizeram sacrifício de moedas, mas fizeram. E hoje estão arrebentando. Então, é isso que tem que ficar claro. Fogueira Santa é de sacrifício. O sacrifício é uma questão de fé. Não é o dinheiro, não é o ouro, não é o carro, não é a casa que se coloca no altar. Não, é o que a pessoa tem. É o que a pessoa tem dentro e está disposta a sacrificar pela sua fé. E isso é que é fé pura e genuína. Porque se a pessoa faz uma oferta estipulada por um determinado valor, então aí se torna uma barganha, um negócio. E não é isso que nós fazemos. Ninguém sobe no altar para negociar com Deus. É claro que a fé é uma questão de você manifestar, tomar lá da cá, quer dizer, você manifestou a fé, você vai alcançar aquilo que a sua fé lhe determinou. Então, realmente há uma troca, mas uma troca não negociada, não é um negócio, é uma troca no sentido de confiança, de fé, de certeza. A pessoa coloca no altar aquilo que representa a sua vida. Ó Deus, eu estou aqui, tudo que eu tenho são 2 moedas, está aqui no altar, ela coloca no altar. Então, aquela oferta é agradável ao Senhor e Deus abençoa. É essa que é a realidade. O Sérgio e o Tudomir. Pois é, eu estava lembrando aqui o senhor falando de um caso, de um testemunho de um rapaz que ele chegou na igreja na sexta-feira, antes do dia do cumprimento do voto. E ele chegou sem nada. Ele tinha R$3 no bolso. R$3. A mulher, enfim, cheia de problemas. E quando ele chegou na sexta-feira, o pastor deu um envelope. Só que ele já era para cumprir no domingo. E o que ele tinha era R$3. E naquela fogueira santa, ele deu R$3. Porque ele chegou na hora, praticamente. Nas outras, ele foi aumentando, e hoje é empresário. Quer dizer, o senhor veja que não é pela quantidade, mas pela qualidade dos R$3 que ele deu. Então, hoje ele é empresário. O casamento abençoado, enfim, a vida transformada. Então, esse também, se tivesse que haver uma meta, ele certamente estaria excluído. Com certeza.
E nós não podemos ser desonestos. Nós somos homens de Deus. Não pode haver malícia. Não pode haver hipocrisia. Ou a gente crê ou a gente não crê. Essa é a realidade. Então, você, minha amiga, meu amigo, está participando dessa programação e você está, poxa, dizendo assim, puxa, bispo, eu queria participar, mas o que eu tenho? O que eu tenho para dar? A minha condição é mínima, insignificante. Eu não tenho nada, estou desempregado, meu marido me abandonou, eu estou sozinho, tenho filho, tenho que alimentar. Então, você só pode fazer a oferta, o seu sacrifício só pode ser o mínimo, então faça isso. Esse mínimo vale muito para Deus, porque Deus não vê a quantidade, mas a qualidade. E eu queria que isso ficasse bem caracterizado para que não haja qualquer dúvida e nem o pastor ou a pessoa, o bispo, seja lá quem for, que tomar uma atitude impensada e desobedecer essa ordem, isso é uma ordem, isso é uma norma, de não estipular valor, então ele vai sair fora de lá. Não tenha dúvida, ele vai ser punido. Porque na Igreja Universal nós temos uma disciplina. Saiu dela, então já não pode ficar com a gente. Essa é a realidade. E isso fique bem claro. E você, minha amiga, meu amigo que está participando dessa programação, quiser participar, bispo, graças a Deus por isso, porque eu estava com peso, porque eu não tinha condições, eu não tinha aquela condição de participar. Bom, mas agora você pode participar, porque a Fogueira Santa, o Clodomir, eu entendo, é para as pessoas necessitadas. Ela não é para os que estão bem, ela é para os necessitados, é justamente para esse pessoal que não tem, que venha a ter. É para que seja vista na vida dessas pessoas a grandeza de Deus, né? Lógico. Essa é a oportunidade. E é a maior. Pois não. Você vê o seguinte: Jesus falou: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. O que ele quer dizer com isso? Então nós temos que trabalhar para prosperar os pobres, os necessitados, os desempregados, enfim, as pessoas que estão vivendo o lado avesso da vida. Então, o objetivo é esse, abençoar essas pessoas. Quem quiser, quem tiver fé para participar, amém. Quem não tiver paciência, fica do lado de fora, não tem problema. A Fogueira Santa é para os que creem, não é para qualquer um. E o senhor estava falando sobre aqueles que estão no morro, na bandidagem, enfim, nos vícios da prostituição. Todo mundo sabe qual é o seu sacrifício. Todo mundo tem consciência disso. O senhor sabe que tinha um rapaz dando testemunho, ele disse o seguinte: olha, quando eu cheguei na igreja, falaram de Moisés, falaram de Monte Sinai, eu não entendi nada de Monte Sinai, de Moisés, mas eu entendi o que era sacrifício. Porque a minha vida era um verdadeiro sacrifício, era o próprio sacrifício. Aí eu sacrifiquei, minha vida mudou. Quer dizer, que coisa gloriosa, né? Vai arrebentar. A diferença da Igreja Universal, do Reino de Deus, das demais denominações, é o seguinte: nós cremos num Deus grande. Não é verdade? Sim, senhor. Nós não cremos num Deus grande? Sim, senhor. Então, se esse Deus grande existe e cumpre a sua promessa, então tem que acontecer um milagre. Então, a pessoa que está vivendo na miséria torna-se abençoada, próspera, rica, ela torna-se uma empresária. Tem que acontecer um milagre. A pessoa que vem doente tem que ser curada. Enfim, tem que acontecer aquilo que ele prometeu. Do contrário, para que a gente acreditar e pregar a palavra dele? É isso aí. Ou é ou não é. Esse é o nosso espírito. Aliás, a mensagem que nós tínhamos preparado do Senhor, caso o Senhor não entrasse, é essa: ou Deus é, ou Deus não é.
É tudo ou nada. Se ele é o que ele se apresenta aqui, ele tem que se manifestar. E as pessoas que têm acompanhado a nossa programação têm visto isso, têm visto os resultados, porque a pior coisa não é a pessoa ser enganada, é ela se enganar, é o auto-engano, principalmente no que diz respeito à fé em Deus, né? O senhor vê que Zaqueu, Jesus estava lá falando. Ele tomou a decisão. Resolvo. Ele resolveu, ele tomou a decisão. Dar a metade, tal, dos bens e etc. Quer dizer, foi uma atitude dele. E uma coisa interessante é que nesses 30 e poucos anos de igreja, a gente sempre usa os meios de comunicação para se dirigir ao pobre, ao miserável, enfim, a pessoa que está no fundo do poço. A gente não fala assim, ó, você que tem muito dinheiro, venha. Você que está muito bem, venha. Você que está com muita saúde, venha. Nós sempre nos dirigimos aos pobres. E no momento desse da Fogueira Santa, se ele chega diante da Fogueira Santa e ele encontra essa barreira, não, só pode isso, só pode aquilo, aí eles não vão conseguir entender. Você vê que nós temos acesso a pessoas de muita condição, né? Temos acesso a pessoas de muita condição que poderíamos separar. Não, isso aqui é só para quem tem muito dinheiro. Vamos fazer uma igreja só para quem só entra quem tem muito dinheiro. E nós não fazemos isso, o Senhor não faz isso. Então, é para todos, é para quem crê. É só para quem crê. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.